Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia, pela TV Mundo Maior que você está sintonizando. E nós estávamos falando sobre a doutrina de Orígenes, apocatástesis, ou seja, evolução, é uma palavra grega, e que Orígenes, então, criou. Ele era um grande filósofo, um grande teólogo, um grande biblista. Escreveu, naquele tempo, cerca de 6.000 livros, Orígenes. Então, ele criou essa doutrina, que tem muito a ver com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita prega a evolução, o progresso dos espíritos. E ele pregou isso com relação aos chamados demônios, no sentido que passaram a ser entendidos como sendo só espíritos maus. Mas ele acertou, porque os demônios, como nós sabemos, na verdade eles são almas. Como eu sempre digo neste programa e outros programas, e também escrevendo, e os espíritas palestrantes explicam também muito isso em suas palestras, que demônios são irmãos nossos, são espíritos humanos. Mas ele não entrou em detalhes, defendeu que eles progridem. E ele estava mais do que certo, porque os espíritos humanos, por mais atrasados que eles sejam, eles estão em evolução. Às vezes ficam parados em determinado período, estagnados pelo seu livre-arbítrio. Querem ficar daquele jeito, ficam. Não vão para trás, não evoluem, mas podem ficar parados, paralisados em um certo tempo. Mas eles têm a imortalidade pela frente, ou seja, um período de tempo que vai pelos seus ciclos afora, pelas suas eternidades afora, eles vão crescendo, progredindo, evoluindo. E um dia vão até se tornar espíritos puros. Vão se tornar anjos, anjos serafins, anjos querubins, anjos arcanjos, que são os mais avançados, mais evoluídos, e que o Espiritismo chama de espíritos puros, aqueles que já atingiram o mais alto grau. E o Orígenes prega a doutrina de que os demônios um dia vão ser anjos. Quer dizer, eles vão crescer, eles vão evoluir, segundo essa doutrina dele da apocatástesis. Falo nela, repito, no meu livro A Reencarnação, na Bíblia e na Ciência, que está hoje na 8ª edição, e é da editora EBM, aqui de Santo André, São Paulo. Lá estão na direção dela o nosso grande amigo Sardano, Miguel Sardano, e a Terezinha, para quem eu envio meu abraço se estiverem nos ouvindo. E então a apocatástesis é essa doutrina que Orígenes pregou, mas que não foi aceita pela Igreja. Naquele tempo só existia no cristianismo a Igreja Católica. Não havia os ortodoxos, não havia os protestantes, não havia os evangélicos. Então, só ela que existia. E a Igreja não aceitou essa doutrina,
porque podemos fazer conjecturas, mas essa doutrina, como eu disse, ela tem a ver com a doutrina espírita, que prega a evolução do espírito, e com a reencarnação. Aliás, o Orígenes defendeu também a doutrina da reencarnação. E ele, inclusive, trocava correspondência com outros grandes teólogos daquele tempo, falando sobre a reencarnação, e que era uma doutrina aceita esotericamente falando, ou seja, pelas grandes personalidades do cristianismo, personalidades que eu digo na teologia. Essas pessoas tinham um conhecimento esotérico com S e não esotérico com X, e elas aceitavam reservadamente a doutrina da reencarnação, que tem muito a ver com a apocatástesis. É uma palavra meio difícil para nós, porque é uma palavra grega, mas que traduzida para nós é uma palavra comum, evolução ou progresso. E que é, repito, espírita, porque, de fato, o espírito, por ser imortal, seria um absurdo se ele parasse de crescer, de progredir, e sendo que ele tem que seguir aquela máxima de Jesus: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, que é uma força de expressão de Jesus, porque, na verdade, ninguém vai ser igual, tal qual Deus em perfeição, porque a perfeição de Deus é infinita, é ilimitada, e a nossa, por mais elevada que seja, ela sempre será finita, limitada. Então, nós temos essa imortalidade, ou dizendo de outro modo, nós somos imortais e não vamos ficar estagnados. Por quê? Se continuamos vivos, continuamos inteligentes, continuamos com livre-arbítrio, por que nós vamos ficar parados? Temos que progredir em busca da perfeição semelhante à de Deus. Aí sim, semelhante à de Deus, mas não igual à de Deus. Estamos chegando ao final desse programa, ou melhor, desse bloco, e aguarde-nos. Voltamos dentro de poucos instantes.